Graça e paz, amados. É com grande alegria que estamos de volta para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E como sempre, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. E hoje estaremos com o tema Fugindo das Paixões da Mocidade. Estaremos analisando o versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amados, esta exortação foi dada pelo apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, que por ser muito jovem, corria o risco de ser atraído pelos desejos da sua mocidade. Porém, esta exortação serve para todos nós, independente da idade, porque na realidade o mundo, ele nos tenta com as nossas cobiças, com as nossas ansiedades, com as nossas ganâncias e avarezas. Então, creio que este estudo, esta meditação, servirá para todos nós. Aqueles que querem, como o próprio versículo diz, manter um coração puro, invocando ao Senhor, até que tudo se consuma. Veja bem, a palavra foge vem do verbo fugir, feugo, no grego, que faz referência à atitude de escapar de alguma coisa ou de algo que está perseguindo ou de uma ameaça iminente. Trata-se de uma ordem que aqui está sendo dada para tomarmos uma atitude. Mas foge também do quê? Em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 16 a 18, a ordem para fugir de falatórios profanos. Em 2 Timóteo 2, 19 a 21, para fugir da iniquidade. E por fim, no nosso versículo, 2 Timóteo 2, 22, a ordem para fugir das paixões da mocidade. Paixões da mocidade. O que vem a ser isso? Paixões fazem referências a vaidades vãs, que trazem algum tipo de entusiasmo e desejos abrasadores. O versículo diz que essas paixões possuem uma característica, que elas são da mocidade. Mocidade faz clara referência à pessoa jovem, e o jovem, devido à sua inexperiência ante a situação da vida, eles são sistematicamente imaturos, pois assim sendo, serão facilmente atraídos por qualquer tipo de coisa que brilhe diante dos seus olhos. Assim sendo, paixões da mocidade faz referência a vaidades vãs, tão vãs que atacariam especialmente as pessoas imaturas, principalmente aos jovens. E ele segue, dizendo segue. Segue vem do verbo seguir, dioko, que em algumas outras passagens também pode ser traduzido como perseguir. De qualquer forma, indica adotar uma posição, caminhar com ela sem abandoná-la. Em 2 Timóteo 2, 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Observe que a expressão "e segue" vem quase como uma oposição à primeira parte do versículo, que diz foge. Amados, isso implica que a tendência natural de um grupo de pessoas, ou mesmo de uma igreja que não for mantida a devida ordem, é se afastar da justiça, do amor, da paz e se entregar a todas as paixões da mocidade. Portanto, a ordem é justamente lutar contra todas essas tendências naturais e corruptas, vindas da total depravacidade do coração humano, em busca do ideal maior, do bom exemplo daqueles que foram iluminados e salvos por Jesus Cristo, para que a luz do Evangelho ilumine o mundo. Se o Evangelho tomar a mesma forma do mundo, então a luz se apagou, e já não há mais luz neles, que dizem fazer parte da Igreja de Cristo, mas pertencem a uma falsa igreja, que justifica suas obras más como sendo fruto de filosofias melhores ou mais modernas, como os grupos de crescimento, movimento neopentecostal, gospel, reavivamentos extrabíblicos, ecumenismo, pragmatismo geral e todas as novas desculpas que eles vão inventar para a sua apostasia. Na parte B1 do versículo, segue a justiça. A justiça faz clara referência à retidão de Deus, não somente no conceito micro de cada indivíduo,
mas principalmente na organização macro, ou seja, do conjunto de todos os fiéis em grupo presentes na igreja local, ou seja, também podemos levar a considerar assim o corpo de Cristo neste mundo. Está escrito: e segue a justiça, relembrando o mesmo contexto de oposição às tendências naturais. A tendência natural de uma igreja fora de ordem é a fuga do conceito de justiça, principalmente na organização macro. A igreja pode começar a bater palmas, a adotar louvores com menos seriedade, haver gritos nos cultos e coisas do gênero, se tornando assim um simples culto de rituais, um culto sistemático, um culto mecanizado, porém sem ação real e o avivamento real do Espírito Santo na vida de cada um dos membros daquele corpo, daquela igreja local. A parte B2 diz para seguir a fé. A fé faz clara referência na firme crença das coisas invisíveis. Em Judas 1,3 está escrito assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amados, devemos seguir esta fé, mantendo coerência na doutrina e sempre estando centrados na palavra de Deus, que é a Bíblia, que está revelada nas Escrituras Sagradas a nós. E segue a fé. A tendência natural de uma igreja fora de ordem é a de se desviar da fé, com o surgimento de misticismo, crenças em coisas visíveis e, principalmente, a desvios doutrinários criados pela crença cega em histórias fantásticas vividas por alguém ou algum fiel da igreja. Estas não passam apenas de experiências subjetivas, do qual o inimigo de nossas almas pode tranquilamente se transfigurar em anjo de luz para que estas experiências ocorram e então assim engane aqueles que não possuem o discernimento correto em relação a que espírito, por qual espírito está sendo orientado. Muitos livros apócrifos foram escritos justamente baseados em experiências subjetivas e que possuem, no geral, uma doutrina errônea e distorcida. Amados, em B3 do versículo que nós estamos aqui comentando, está escrito o amor. O amor aqui exemplificado faz referência à afeição e benevolência, o amor manifestado principalmente entre as pessoas. Amor para com o perdido. O amor para com o perdido faz com que a igreja, cada pessoa, evangelize e tenha missões no coração. Em Mateus 28,19 está escrito assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E segue o amor. Numa igreja desordenada, a primeira coisa que acontece é que o amor para com os perdidos desaparece. As pessoas acham que o pastor é quem deve evangelizar os perdidos, porque ele está ganhando para isso, e afinal, elas já visitam o templo da igreja e acham que já fizeram a sua parte. E os perdidos que vão para o inferno, pois isso não é da responsabilidade deles. O amor entre os fiéis. Amor entre os fiéis faz com que quando alguém tem necessidade, o outro lhe forneça ajuda. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, no 16 diz assim: E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E seguindo o amor, numa igreja desordenada, embora haja cumprimentos e cordialidades entre os fiéis, com falsidade, mesmo escutando a necessidade do irmão, ninguém ajuda, ninguém colabora com ninguém. As pessoas evitam relacionar-se. Algumas modalidades, como teleculto, igreja pela televisão, ajudam ainda mais nesta falta de amor para com os irmãos. Isto quando os membros dessa igreja são imaturos e verdadeiramente não discerniram o amor de Deus em suas vidas. Eles geralmente dizem isso: o que importa é eu me sentir bem com Deus e quanto à grande comissão de Cristo, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aqui, o verso está pedindo separação. Devemos ter a paz e comunhão fraterna com os que com um coração puro invocam o Senhor. Há aqueles que não possuem um coração puro, mas invocam o Senhor. Em 2 Pedro 2,3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amados, com certeza, alguém pode invocar ao Senhor,
a pessoa de Jesus Cristo e não ter um coração puro. Vemos uma referência indireta para os hereges, principalmente os ecumenistas. No mais, toda forma de ecumenismo vai contra este verso, pois é necessário andar em paz com pessoas que invocam o Senhor com um coração impuro, com más intenções e sede pelo poder de dominação eclesiásticas. No livro de Amós, a palavra de Deus nos exorta que é impossível andar junto com aqueles que não concordam conosco. Ou seja, andarão dois juntos se não concordam entre si? O que podemos entender com este versículo? Amados, a palavra de Deus é bem clara que nós devemos amar a todos. Porém, ela também nos orienta que não devemos andar com todos. Concluindo, amados, a nossa reflexão, em 2 Timóteo capítulo 2, 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Apesar de buscarmos ter paz com todos, não teremos paz com todos. Pois, quando queremos andar com um coração puro diante de Deus, estaremos confrontando aqueles que não se importam de andar com um coração totalmente impuro diante de Deus. Então, por isto, vai ser muito complicado, difícil e trabalhoso manter paz com todos. Amados, que nós possamos estar buscando o Espírito Santo para nos orientar nesta peleja, nos orientar nesta peregrinação, onde possamos verdadeiramente estar fugindo de todas as paixões da mocidade e estar ao mesmo tempo seguindo a justiça, a fé e o amor. Até porque é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível pertencer a Deus sem praticar a justiça. E é impossível amar se o amor de Deus não estiver sendo derramado em nós. Porque Deus é amor. Amados, que nós possamos a cada dia estar purificando os nossos corações dessas paixões da mocidade, dessas ansiedades da mocidade. E isso independe da nossa idade. Para que possamos então, com este coração puro, sendo purificado a cada dia, estar invocando o Senhor com a certeza de que seremos verdadeiramente atendidos e que quando da sua volta não seremos por ele confundidos. Amado, peço a Deus, em nome de Jesus, que ele possa estar nos ensinando sobre este assunto, ministrando em nosso espírito esta verdade. E peço também a ele vida, saúde, inspiração, para poder em breve retornar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Saúdo agora a todos, com a graça e a paz de Cristo Jesus. E também deixo aqui o abraço do amigo, do irmão e do pastor Hélio Loyola, do Ministério e da Comunidade Só em Cristo a Vida.